desenho da Peppa Pig tem muitas teorias da conspiração criada por seus fãs, pois a série é cercada de mistérios sobre seus personagens desde a origem até a família. Mas você conhece todos estes mistérios que estão escondidos nos mais de 400 episódios? Se não se prepara para descobrir os personagens mais misteriosos da Peppa Pig. Criminoso. O pirata não tem muitas aparições na série da Peppa, mas por trás desse aparente sumiço existem muitos segredos. Por exemplo, além de ser um dos poucos personagens humanos da série, outro ponto chama a atenção. No episódio A Delegacia de Polícia, a família Pig decide ir procurar o senhor Dinossauro perdido de George na delegacia, pois alguém podia ter encontrado e o levado para lá. O policial Panda e a policial Esquilo levam então a família Pig para o depósito onde ficam os objetos perdidos. E durante essa cena o tesouro pirata foi logo avistado pela curiosa Peppa. No episódio ao pirata passar pela delegacia, ele fica meio esquisito com cara de preocupado e acaba fugindo do local. Então surge a pergunta: por que os piratas não buscam seus tesouros em delegacias? Será porque na maioria das vezes esse tesouro é de outra pessoa e foi encontrado pelo pirata graças ao mapa? E assim, fica a dúvida no ar. Será que os piratas têm medo da lei ou só não querem admitir que os tesouros achados na verdade foram perdidos por outra pessoa? Enquanto isso, o policial Panda segue tranquilo, garantindo que os mapas levem os tesouros para o lugar certo, ou pelo menos para o depósito de achados e perdidos. Separamos os 7 personagens mais misteriosos da Peppa, e vários detalhes sobre eles que muito provavelmente você não conhece. Então agora calça suas botas douradas e venha com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Com sua loja cheia de produtos dos mais variados nichos que poderia ser confundido com as famosas lojas que vendem utensílios baratos. Mas um detalhe chama bem atenção, pois ele tem objetos de muito valor como pratos de porcelanas e até relógios antigos. No episódio A Festa das Crianças, uma dúvida surgiu para os fãs que acompanham a série. Será que o Sr. Raposa é um ladrão de verdade? O episódio inicia com a escolinha precisando de um telhado novo. Mas isso já não foi consertado em outro episódio. Mas quem consertou antes? O Sr. Touro, será que ele não fez o serviço corretamente? Sei não, hein, Sr. Touro? Mas nesse vídeo não vamos falar desse personagem. A Madame Gazela precisou organizar uma festa na escola para arrumar o dinheiro e as crianças resolveram ajudar. Entretanto, foram elas que ficaram responsáveis pela cobrança. A Emily Elefante ficou a cargo da barraca de objetos para vender e tinha desde xícaras até brinquedos como uma dentadura. Embora a professora estivesse na organização, a responsabilidade ficou com as crianças. A Madame Gazela estava apenas supervisionando tudo, mas ela acabou se distraindo com os balões de Pedro Pônei, e foi o momento perfeito para o Sr. Raposo se aproveitar da inocência da vendedora iniciante. Ele acabou levando todos os objetos sem pagar por nada. Essa com certeza não foi uma atitude nada certa do Sr. Raposo, que não pagou pelos objetos e acabou enganando Emily Elefante. Mas calma que isso ainda fica muito pior. No episódio A Loja do Sr. Raposo, é possível notar que os objetos que estavam com a Emily Elefante estavam sendo vendidos em sua loja. Como, por exemplo, a dentadura de brinquedo que é igual à que estava sendo vendida por Emily Elefante. Ou seja, ele realmente acabou tirando vantagem de uma criança. Essas são apenas as coisas que notamos sobre o pai do Fred Raposa. O que mais será que ainda não foi mostrado desenho sobre ele? Como, por exemplo, seu passado e sua juventude. Será que ele sempre foi assim? Vampira ou Gazela? A Madame Gazela é a única professora da escola de onde a Peppa mora. Isso é tanto verdade que ela ensinou o papai e a mamãe Pig. Como podemos ver no episódio A Estrela da Escolinha. Os pais da Peppa têm pelo menos entre 35 a 40 anos e se a Madame Gazela já era professora, então qual será a sua idade? Além disso, ela parece que não mudou nada. Será que ela descobriu a fonte da juventude ou utiliza produtos Ivone? No episódio A Festa da Abóbora, a família Pig decide preparar uma comemoração entre amigos e algo surpreendente acontece. Ao ser cumprimentada por Suzy Ovelha, que revela que está usando uma fantasia de vampira, a Madame Gazela lembra da sua antiga cidade. E ainda não tem reflexo no espelho. Será que ela morou na Transilvânia? Então é por isso que não envelhece. Mas como ela se alimenta quando está com fome, afinal, vampiros bebem um líquido vermelho que todos temos nas veias. Eu não sei você, mas não ficaria com meu pescoço à mostra na cidade da Peppa. E se você acredita que Madame Gazela descobriu uma maneira de ficar jovem para sempre, comenta a fonte aqui embaixo para a gente saber. O gênio. O pequeno Edmond sempre tem resposta para tudo. Ele tem quase a mesma idade do George e do Richard, que quase não falam quando aparecem em algum episódio. Na visita da turma da Madame Gazela ao museu, o pequeno Edmond se destacou no episódio O Museu de Ciência. Durante a visita, diversos experimentos físicos estavam espalhados pelo local. Peppa, como sempre curiosa, resolveu puxar um peso de ferro e não conseguiu levantar nem 1 centímetro do chão. Já quando teve ajudas das roldanas, a história foi bem diferente. Mas ao questionar o faz-tudo mais famoso da série, a senhorita Coelho não consegue explicar
explicar e foi surpreendida com a resposta dada por Edmond Elefante. Se nessa idade já está assim, imagina quando crescer? Embora tenha uma inteligência nata, o Edmond se diverte como uma criança de sua idade. Ele já foi a uma festa do pijama na casa de George com seu amigo Richard, e lá se divertiu muito. A Peppa, que é muito esperta, tratou de despistar a mamãe Pig e falou que iria colocar todos para dormir quando na verdade queria contar história de terror para as crianças. Mas mal sabia ela que Edmond iria explicar a sua história antes mesmo dela contar, pois ele não acreditava em contos de terror e resolveu compartilhar sua própria história que não tinha nada de terror. E assim, a tentativa de Peppa de assustar a turma foi por água abaixo. Afinal, como meter medo em alguém que prefere fatos científicos a histórias assustadoras? Se depender de Edmond Elefante, até os fantasmas vão precisar de uma boa explicação antes de darem um susto. Super velocidade. A tartaruga da Dra Hamster tem uma fama de viver fugindo e subindo em árvores. Mas como isso é possível, afinal esse animal não possui essas habilidades na vida real? Mas o que será que está por trás disso? O mundo da Peppa. A maioria dos personagens são animais que se comportam como humanos. Entretanto, nem todos, pois não podemos notar no zoológico que alguns continuam com suas habilidades normais, se assim podemos chamar. Entretanto, essa história por si só já é bem estranha, pois não tem muita lógica animais criando outros de estimação, mesmo que não seja da mesma espécie. No episódio zoológico, as tartarugas ficam num cercado para evitar fugas, mas é possível notar que elas andam bem lentamente e, segundo seu tratador, o Sr. Leão, elas andam assim para viver até a velhice. Mas com o Tiddles isso é bem diferente. Será que as outras estão fingindo com medo do Sr. Leão? No episódio A Tartaruga Levada, simplesmente essa tartaruga usou algum poder, pois fugiu rapidamente da caixa da Dra Hamster e apareceu na árvore. Isso que chamo de super velocidade. Será que o Tiddles é um super-herói disfarçado? Ou pratica artes marciais para virar um super ninja? E se você, assim como a gente, também ama acompanhar os mistérios do mundo da porquinha cor-de-rosa mais amada, já clica agora mesmo no botão de inscrição e entra para o nosso grupo de fãs da porquinha cor-de-rosa. Diretora maluca. A senhorita Coelho tem diversos empregos, mais de 100, então podemos dizer que ela é uma espécie de funcionário modelo que não recusa serviço. Um dos seus empregos nas horas vagas é como diretora do programa da Super Batata. Esse episódio em especial é alvo de diversas teorias da conspiração. Entretanto, algumas têm feito mais sentido à medida que as temporadas são lançadas. Um exemplo disso é que a senhorita Gazela na verdade é uma cientista maluca, assim como seu pai, o Reggie Coelho, e que para documentar seu experimento virou uma diretora que filma todos. No episódio A Terra da TV, podemos ver a senhorita Coelho ocupando sua principal função, a de diretora maluca. Mas ainda é preciso entender o porquê ela espiona a família Pig. Inclusive, muitos momentos de rotina são gravados. Será que a senhorita Coelho realmente trabalha tanto assim, ou tudo faz parte de um plano secreto? Com tantas câmeras e gravações, talvez ela seja mais do que apenas uma diretora dedicada. Quem sabe estamos diante da maior conspiração do mundo da Peppa. Se continuar assim, logo descobriremos que até o Sr. Batata faz parte desse mistério. Quer Débora, você já sentiu uma sensação de que está sendo vigiado? Acredito que é assim que o Papai Pig se sente na presença do Sr. Lobo, pois suas perguntas são bem desconcertantes. No episódio Era Uma Vez, a família embarca numa aventura para a casa do vovô e vovó Pig para almoçar. Para ter mais cara de aventura, eles decidem ir andando pelo atalho do parque. O Papai Pig então comenta que ficaria mais parecido com a história da Chapeuzinho Vermelho se eles encontrassem um lobo. Cuidado com o que diz papai. O Sr. Lobo apareceu no caminho que estava tentando decidir onde ir para almoçar. E a Peppa acaba entregando que vai almoçar na casa da vovó, e o Sr. Lobo pergunta se fica longe e parece que ficou interessado. Afinal, a vovó é famosa pela sua comida. A família Pig acabou pegando o caminho errado para casa, e ao bater na porta foi surpreendida pelo Sr. Lobo novamente. Note como fica a cara do Sr. Lobo para o Papai Pig ao falar que está procurando algo para comer. No aniversário de Wendy Lobo, o bolo veio com um objeto bem incomum: uma casa para aniversariante derrubar ao soprar as velas. Isso causou um pouco de estranheza na Peppa. Além disso, o Papai Pig foi questionado de que a sua casa era feita pela Senhora Lobo. Será que ela deseja visitar? Mas essa história não para por aí. No episódio O Barquinho, a família Pig decide fazer um piquenique da outra margem do rio. Em um determinado momento apareceu a família Lobo, e uma cena bem curiosa aconteceu. O vovô Coelho fazia o transporte. Em determinado momento acabou deixando o Papai Pig e o Sr. Lobo sozinhos. E foi aí que o Sr. Lobo falou que estava com fome. Mas por que será que o Sr. Lobo só sente fome perto do Papai Pig? O que será que o Sr. Lobo quis dizer? Será que ele não viu a cesta de piquenique? Os mistérios envolvendo alguns personagens da Peppa às vezes são mais engraçados do que misterioso. E você quer continuar curtindo? Separamos 2 vídeos incríveis para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.